Olá, eu sou a Vivi e aqui no canal nós falamos sobre histórias de terror, relatos sombrios e acontecimentos que nunca foram explicados. Esse tipo de história é o que você gosta, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilhe com outras pessoas que também gostam de sentir medo. Se você tem uma história estranha, deixa aqui nos comentários que podemos ler no próximo vídeo. A história de hoje é Ele Não Foi Feito para Brincar. Eu nunca gostei de bonecos, não por achá-los feios, mas porque eu sempre tive a sensação de que eles sabem que estão sendo observados. Mas mesmo assim, eu aceitei aquele. Eu trabalhava catalogando brinquedos antigos para um antiquário. Coisas esquecidas, coisas sem valor aparente. Até o dia em que uma caixa chegou sem remetente. Dentro havia um boneco. Ele não era infantil. Tinha proporções erradas, braços longos demais. A cabeça era grande demais para o corpo. Os olhos eram de vidro fosco, mas pareciam úmidos, como se tivessem sido limpos recentemente. O detalhe que me incomodou foi a boca dele. Ela era costurada, não como uma decoração, mas como se fosse alguma contenção. Na caixa havia um bilhete escrito à mão, que dizia: não chame, não responda, não durma com ele no mesmo cômodo, assinado apenas com a letra M. Bom, eu deveria ter devolvido ele, mas havia algo naquele boneco. Uma sensação de que ele já me conhecia. Na primeira noite, coloquei ele sentado em uma cadeira, de frente para a parede. Eu não queria vê-lo enquanto dormia. Então, apenas apaguei a luz e deixei ele lá. Acordei no meio da noite com uma sensação de que eu estava sendo observada. Não me mexi nem respirei fundo. Do nada, eu escutei um rangido e então pensei, talvez o som tenha vindo da cadeira. Não eram passos, mas era como se algo estivesse se reposicionando. Quando eu criei coragem para acender a luz, o boneco estava virado para mim. Então eu comecei a testar. Deixei aquele boneco em posições diferentes. Marcava o chão, fechava a porta. Ele sempre mudava de lugar. Mas ele não mudava muito. Apenas o suficiente para que eu ficasse com dúvida se ele tinha ou não se movimentado. Até que uma manhã, enquanto eu acordava, olhei para ele e a boca dele estava frouxa, como se alguém tivesse puxado o fio por dentro. Na terceira noite que ele estava comigo, eu ouvi algo novo. Um som baixo, que não vinha do quarto. Ele vinha de dentro da minha cabeça. Era estranho, era como um sussurro. Não eram palavras completas. Era como se alguém estivesse começando ou aprendendo a usar a boca, falar palavras. Eu levantei rápido, tremendo, e o boneco estava de pé. Naquele mesmo dia, assustado com todos esses acontecimentos, eu resolvi pesquisar na internet a letra M daquele remetente. E eu encontrei um nome. Ele era um artesão do interior que perdeu seu filho pequeno. E então, depois da perda, ele começou a criar bonecos. Mas não era para vender. Era apenas para conter. 3 crianças desapareceram nessa época sem nenhuma explicação e sem nenhuma solução dos casos. E o artesão se matou costurando a própria boca. E o boneco continuou se mexendo sozinho. Às vezes ele sentava na cama, às vezes perto da porta. Até que uma noite ele apareceu perto de mim, muito perto. E então eu escutei claramente: agora você é meu. Então comecei a ter alucinações, sonhar acordada. Vi mãos se movendo sozinha, costurando coisas, puxando fios. Eu acordava com os meus dedos doendo e o boneco cada vez mais flexível. Na tentativa de destruição daquele boneco, eu tentei queimá-lo, mas o fogo apagou sozinho e o boneco não ficou com nenhuma marca, apenas meus braços com algumas queimaduras. Parece que ele não queria ser destruído, ele queria ser substituído. A última noite que ele ficou comigo foi calma demais. O boneco estava sentado diante de mim, com a boca aberta agora,
sem nenhuma costura. Então eu escutei um sussurro infantil. Agora é sua vez de ficar quieto. Então eu senti algo atravessando minha boca. Não era dor, era como se fosse uma pressão, forçando a ser silenciada. E agora eu fico aqui, apenas parado, imóvel, enquanto ele vive a minha vida. E se você talvez encontrar esse boneco por aí, não tente nem brincar. Ele só precisa que você assuma o lugar dele. Essa foi a história de hoje. E se você quer continuar escutando relatos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Lembre-se, nem toda história termina quando o vídeo acaba.